Qual foi a gota d'água para você romper com seu irmão tóxico? Meu pai rasgou na minha frente a carta da bolsa de estudos de $50.000 e mandou que eu fosse como meu irmão. Naquela noite, juntei minhas coisas e fui embora de casa. Ontem, ele me ligou, chorando dentro do carro, porque o David levou tudo. Absolutamente tudo. Meus pais criaram eu e meu irmão mais velho, David, desde que nascemos, mas nada do jeito que você imagina. Eles colocaram na cabeça do David que ele era um super-humano intocável, enquanto para mim só sobrava o papel de futura dona de casa. Quando ganhei a bolsa de estudos acadêmica aos 16 anos, meu pai rasgou o papel bem na minha frente. Não acredito que você teve coragem de me contar isso. Já devia era estar grávida, ele disse, levantando o punho como se fosse me bater. Se conteve, mas só aquilo já foi o suficiente para me deixar assustada. Naquela mesma semana, eles deram um BMW de $50.000 pro David de aniversário. Imagem é tudo para homem, justificou meu pai. Quando comecei a chorar, ele levantou a mão de novo, e dessa vez não se conteve. Para de ser egoísta, seu irmão é quem tem futuro. Mais perto do que minha mãe fazia, isso nem era o pior. Tudo começou quando fiz 8 anos. Em vez de ganhar presente ou abraço, ela me entregou um colete de gravidez cheio de areia. Fui obrigada a passar o dia inteiro usando aquilo enquanto assistia vídeos de parto. Se eu reclamasse, ela colocava mais peso e dizia: "Mãe de verdade não reclama." Daquele dia em diante, tinha que usar o colete todo fim de semana. Ainda me fazia treinar amamentação com bonecas que choravam se fossem seguradas errado. Enquanto eu só pensava em fugir dali, ela fazia questão de me exibir para a família. Todo mundo passando a mão na minha barriga falsa e comentando dos meus futuros filhos. Quando fiz 14 anos e falei que queria ser médica, não mãe, ela me obrigou a ir para a escola usando o colete escondido por baixo da roupa como castigo. Para te lembrar do seu verdadeiro propósito, ela disse. O zelador me encontrou chorando no banheiro, tentando cortar o colete com uma tesoura. Ele até se ofereceu para chamar o conselho tutelar, mas recusei, porque sabia que minha mãe só ia piorar as coisas. Mesmo assim, eu sabia que tinha sorte, porque de tão abusivos que sempre foram, comecei a guardar dinheiro escondido desde os 12 anos. Dinheiro de babá, vendendo unha postiça, dando aula particular, tudo o que aparecia. Quando fiz 18, já tinha pouco mais de $8.000 guardados numa caixa de sapato embaixo da cama. Quando avisei que ia sair de casa para fazer faculdade, minha mãe me trancou no quarto por 2 dias, para eu pensar no que é família. Depois de 48 horas, meu pai abriu a porta. Se você sair para a faculdade, nem pense em voltar. Saí com a caixa de sapato e um saco de lixo com minhas coisas. David, por outro lado, virou tudo o que eles sempre quiseram. Sócio sênior de escritório de advocacia famoso, noivo de uma mulher linda, jogando golfe com um senador. Confiavam tanto nele que até se aposentaram cedo para aproveitar o sucesso do filho. E eu? Fui apagada das fotos da família igual o inimigo do Stalin, mas eu só conseguia rir. Porque no ano passado, fui promovida a diretora de engenharia, salário alto, participação nos lucros, equipe de 20 pessoas. Quase liguei para contar, mas lembrei que nem tinha o meu número. Nunca mais tinha visto meus pais, até 8 meses depois. Era 2 da manhã quando ouvi meu celular antigo tocando na gaveta. Era minha mãe. Ela chorava tanto que mal se entendia. Sofia, precisamos de você. O David, ele sumiu. Como assim sumiu? Levou tudo. Disse que estava com linfoma em estágio avançado. Vendemos a casa, resgatamos a aposentadoria, tudo pro tratamento dele. Só que nunca teve câncer. Ele mentiu. Fiquei sentada, em silêncio, ouvindo. Ontem o banco ligou. Não temos mais um centavo. Perdemos a casa. A clínica de câncer nem existe. Ele está em Dubai faz 6 meses. Meu pai pegou o telefone. Estamos no carro. Temos 70 anos e estamos dormindo no carro. O pessoal do clube de campo quer o dinheiro das doações de volta. Acham que a gente estava junto no golpe. Por favor, Sofia, só restou você. No dia seguinte, encontrei meus pais num Dennis. Pareciam outras pessoas. O bronzeado de golfe do meu pai tinha sumido. Ele estava pálido. Minha mãe abraçada a um saco de lixo cheio de roupas. Quando entreguei meu cartão escrito diretora de engenharia, vi a mão do meu pai tremer. Você conseguiu, ele sussurrou. Sem nossa ajuda, apesar da gente. Paguei um apartamento simples para eles, 1 ano de aluguel. Arrumei um bico para minha mãe com conhecidos, só o básico para sobreviverem. Minha mãe chorou ao assinar o contrato. Demos tudo para o filho errado. Não, respondi. Vocês não deram nada para o filho certo. E olha o que eu fiz com isso. No dia seguinte, quando cheguei em casa, tinham 4 homens na minha sala. Descobri que o dinheiro que meus pais perderam não tinha dado pro David, porque ele também estava cheio de dívida. Mais precisamente, $10.000, vencidos fazia 2 meses. Ficou bem claro que minhas opções eram entregar o dinheiro ou arriscar minha segurança. Então, sob os olhos deles, retirei calmamente $6.000 em espécie e entreguei. Falei que podia dar o resto no dia seguinte, mas quando foram embora, senti uma raiva crescendo dentro de mim. Passei minha infância toda esperando que alguém colocasse o David na linha, mas nunca achei que esse alguém seria eu. Peguei o celular e, tremendo, mandei uma mensagem pra ele, sabendo que aquilo mudaria tudo. A resposta veio em segundos. 3 emojis rindo e uma selfie dele deitado numa piscina de borda infinita, com o skyline de Dubai brilhando atrás. Meu estômago virou quando vi o Rolex dele, o relógio de aposentadoria do meu pai. Liguei pra ele por vídeo sem nem pensar direito. David atendeu no segundo toque, com a mesma cara arrogante de sempre. Estava sem camisa, bronzeado, relaxando. Eu parada no meu apartamento revirado, sem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Ele falou primeiro, daquele jeito fingindo preocupação. Depois riu.
um riso que me fez lembrar de todas as humilhações da infância. O jeito casual como falou das joias da minha mãe me gelou o sangue. Foi aí que percebi. Nada daquilo era acaso. Era tudo planejado. O aplicativo da câmera da porta tocou. Abri as imagens enquanto David falava de obrigações de família. 4 homens de roupa escura, rostos quase cobertos, claramente profissionais. Gente que a gente não chama a polícia. Alguém bateu na porta e eu levei um susto. Olhei pelo olho mágico. Era o Miguel, porteiro do prédio. O olhar preocupado dele deixava claro que tinha visto tudo pelas câmeras. Desliguei o telefone do David e deixei o Miguel entrar. Ele tremia de nervoso. Explicou que tinha as imagens completas, mas fez questão de me alertar sobre o tipo de gente que tinha passado por lá. Quando ofereceu o telefone do primo rico, dizendo que já tinha andado com pessoas daquele meio, percebi na hora o tamanho do problema. Aqueles não eram cobradores qualquer. Fiquei encarando o número do rico anotado num papelzinho. Os cobradores avisaram que os juros iam dobrar em 48 horas, 20 mil reais até amanhã, ou a situação ia desandar de vez. Eu até tinha essa reserva, mas usá-la me deixaria desprotegida. Talvez o primo do Miguel conseguisse me dar tempo para entender o jogo do David. Só que a ligação com o rico revelou um cenário bem pior do que eu imaginava. O David devia 250 mil reais para várias quadrilhas, manipulando todos como peças de xadrez. Meu endereço era a garantia dele, um plano B. O jeito direto do rico deixou claro que aquilo era muito mais grave do que só 50 mil reais. Dirigi até o apartamento dos meus pais à meia-noite, a cabeça fervendo. O prédio parecia ainda mais decadente àquela hora. Lá dentro, encontrei os dois dormindo no chão da sala. A cama de infância do David ainda ocupava metade do espaço, as fotos dele organizadas como se fosse um altar. Eles abriram mão da própria cama para manter viva a lembrança do filho. O notebook deles estava aberto no balcão da cozinha. Fui passando por uma enxurrada de e-mails do David, atualizações detalhadas sobre o câncer, cronogramas de tratamento, fotos de supostas sessões de quimioterapia. Os horários dos envios me chamaram a atenção, todos em horário comercial de Dubai, quando ele dizia estar debilitado demais para trabalhar. As fotos mostravam quartos de hotel, não de hospital. Levei um susto com a voz do meu pai, que apareceu na porta, parecendo ainda mais velho do que seus 70 anos. Quando ele comentou das ligações de domingo do David e de como a quimioterapia estava fazendo efeito, meu coração apertou. Virei o notebook para ele e no meu celular, abri o Instagram do David. O vídeo de jet ski postado no dia anterior saltava aos olhos. Meu pai começou a tremer quando a ficha caiu. Minha mãe chegou logo depois, já defensiva, me acusando de inveja, de ter inventado provas. 30 anos de condicionamento falaram mais alto. Mesmo com todas as evidências, ela não conseguia admitir que o filho preferido tinha enganado os dois. O clima esquentou rápido. Velhos padrões vieram à tona. Antes da minha mãe arrancar meu celular, consegui tirar print de uma foto essencial. Uma selfie do David no hospital, mas com a placa de Dubai refletida na janela. Cruzando isso com o diretório da firma dele, confirmei a suspeita. O afastamento médico começou exatamente no dia em que as transferências de dinheiro começaram. Meu celular vibrou com uma mensagem da Kesha, minha melhor amiga desde a faculdade. David tinha procurado ela no LinkedIn para falar de um investimento. Meu estômago virou. Ele estava se aproximando de quem era próximo de mim. Já não era só questão de dinheiro. Minha mãe insistiu em ligar para o David ali mesmo. Era nítida a transformação dela quando ouviu a voz dele. Ficou toda derretida, cheia de cuidados, enquanto eu abria, em tempo real, os stories do Instagram dele. Lá estava o David, à beira da piscina com um drink na mão, tossindo de mentira para enganar a mãe. O choque era surreal. Depois que ela desligou, reparei nas caixas empilhadas no canto, cheias de coisas da minha infância que deixei para trás. Por curiosidade, abri uma e achei meu antigo diário. O David tinha vasculhado tudo, marcando cada vez que eu mencionava dinheiro guardado ou escondido. Ele rabiscou nas margens, me chamando de egoísta e gananciosa. Minha redação da bolsa da faculdade estava toda riscada com comentários sobre abandono. Meu celular não parou de tocar na hora seguinte. Patrícia, amiga dos meus pais do clube de golfe, gente do clube do livro. O David estava a mil, avisando todo mundo do meu suposto surto. Cada ligação vinha carregada de preocupação, mas dava para sentir a dúvida nas vozes. Ele estava espalhando veneno. No dia seguinte, minha assistente me chamou de canto no trabalho. Alguém tinha ligado querendo confirmar meu emprego, dizendo ser emergência de família, mas insinuou que eu era instável, talvez até perigosa. Ela, fiel depois de 3 anos juntas, se recusou a dar qualquer informação, mas ficou preocupada. A diretora de RH, que conhece minha família desde sempre, me chamou na sala dela. Disse que não se preocupava, mas fez um alerta. David estava ligando para as esposas dos conselheiros nos almoços beneficentes, distorcendo nossas histórias de infância para me pintar como mentirosa compulsiva. Minha reputação estava na mira. Almocei no depósito dos meus pais. O David tinha deixado caixas lá, supostamente com lembranças de faculdade. Numa delas, encontrei um notebook com o histórico de navegação intacto, 2 anos de buscas por imóveis em Dubai, aluguel de carros de luxo, esquemas de investimento. Ele arquitetava isso desde que perdeu a promoção para sócio-gerente. O verdadeiro choque veio numa pasta chamada Teste. David criou um fundo de investimento falso para enganar a comunidade de aposentados dos meus pais, levantando 150 mil reais com promessa de retorno garantido que nunca veio. O presidente da associação devolveu o dinheiro discretamente para evitar escândalo. Meus pais tinham investido metade desse valor. Fui até a comunidade e procurei a Diane,
tesoureira da associação que sempre desconfiou dele. Ela guardou cópias de tudo, esperando alguém perguntar. Os recibos tinham a assinatura do David, as promessas, as mentiras. Ela contou de outros moradores que também perderam dinheiro com empréstimos de emergência feitos por ele. O padrão era claro. Cada tombo profissional gerava um novo golpe, sempre mais elaborado e protegido pela reputação dos meus pais. Fui mapeando tudo no celular, vendo como o desespero dele desembocou nessa traição final e devastadora. Uma mensagem de número desconhecido era da Carla, ex-noiva do David. Ela tinha visto meus pais no banco de alimentos e ficou alarmada com a história do câncer. Quando expliquei que não existia câncer algum, ela reagiu imediatamente, querendo me encontrar. No café, a Carla contou sua história. 200 mil da herança da avó sumiram durante o noivado. David fez ela acreditar que era paranoica, usando as mesmas frases manipuladoras de agora. O casamento acabou, mas o dinheiro nunca reapareceu. Naquela noite, minha mãe me ligou, desesperada. David disse que eu queria roubar a procuração médica dele. Gravei a ligação, pegando ele falando de um tratamento experimental que exigia 100 mil reais adiantados. A voz dele era fraca, quase lamentável. Minha mãe chorava, implorando para eu parar de atrapalhar o tratamento. A dúvida do meu pai finalmente apareceu durante o jantar deles. Ele sugeriu que a gente conversasse direto com os médicos do David. Minha mãe cortou logo o assunto, mas pela primeira vez vi uma brecha na postura inabalável dela. A semente da dúvida estava plantada, mesmo que ela ainda não quisesse admitir. Foi naquela noite que tudo começou a desmoronar para o David. Acordei com meu primo me mandando mensagens desesperadas. David tinha contado para ele que eu estava abusando dos meus pais, distorcendo completamente umas frases do meu diário de infância. Era manipulação pura, cirúrgica. Ele pegou minhas frustrações de adolescente e transformou em prova de mágoa eterna. De cara reconheci aquele padrão. Quando éramos crianças, o David quebrava meus brinquedos e depois convencia nossos pais de que eu tinha feito aquilo para chamar atenção. O roteiro era o mesmo, só que agora as consequências eram muito mais sérias. Só de pensar fiquei com as mãos fechadas de raiva. O irmão da Kesha, que trabalha com TI, me ligou trazendo notícias preocupantes. Rastreou o IP do hospital do David e descobriu um serviço de VPN de alto nível em Dubai. Mas o pior foi o que ele achou depois. David estava invadindo meu armazenamento na nuvem, lendo anos de anotações das minhas sessões de terapia. Meu estômago virou do avesso quando percebi o tamanho da invasão. Troquei todas as senhas na hora, mas já era tarde. Ele já tinha baixado sessões em que eu falava sobre a culpa de ter vencido na vida, apesar dos meus pais. Usou minhas vulnerabilidades como munição, virando minha própria trajetória de cura contra mim. Criei uma pasta criptografada imediatamente. Saí documentando tudo, só dividi o acesso com a Kesha e o Rico, como uma espécie de seguro contra a manipulação do David. Cada recibo, cada print, tudo salvo em triplo. O Rico ligou com novidades das fontes dele. David estava devendo para 6 grupos diferentes em Los Angeles e vinha usando o endereço de um para outro como se fosse dele. No fim das contas, meu apartamento era o único lugar seguro para ele. O único endereço que ainda não estava queimado com outros cobradores. Era inacreditável o tamanho da teia de mentiras dele. O Miguel acabou virando um aliado inesperado. Tomando um café na copa do prédio, ele contou que o próprio irmão destruiu a família por causa de vício em jogos. O jeito como ele olhou para mim mostrava compreensão quando se ofereceu para garantir a segurança das imagens das câmeras do prédio. Às vezes, laço de sangue não tem nada a ver com proteção. Pelo plano jurídico da empresa, contratei um detetive particular. Em poucos dias, ele voltou com uma bomba. O escritório do David tinha feito uma investigação interna sobre irregularidades em fundos de clientes no ano anterior. Tudo abafado para evitar escândalo, mas o prejuízo foi grande. O Marcos, ex-assistente do David, concordou em me encontrar no mesmo Dennis onde eu tinha visto meus pais. Ele estava exausto, derrotado. David jogou a culpa do dinheiro sumido em cima dele. Destruiu a carreira do Marcos com acusações falsas. Mas ele guardou tudo. E-mails, documentos, gravações. Sabia que esse dia ia chegar. Com meus pais fui com cautela. Em vez de atacar o David, mostrei preocupação pela saúde dele. Minha mãe percebeu minha maturidade e baixou um pouco a guarda. Ganhar credibilidade era um jogo de paciência. O prazo dos cobradores estava acabando. 36 horas para decidir se eu torrava minhas economias protegendo meus pais ou deixava o David se virar, correndo o risco de sobrarem consequências para eles. O peso da decisão era sufocante. A Carla encaminhou uns e-mails de fornecedores do casamento que me tiraram do sério. O David tinha falado para todo mundo que a família dela ia pagar, mas deu o endereço do meu trabalho para receber as cobranças. Eu vinha achando que era engano, recebendo notificações há meses. Mais uma camada das mentiras dele exposta. No jantar de domingo, na casa dos meus pais, o David fez uma videochamada direto do leito do hospital. No fundo, dava pra ver um noticiário de Dubai passando na TV, mas meus pais estavam tão focados no rosto dele que nem perceberam. A encenação foi perfeita. Voz fraca, aparência abatida, o filho sofredor. Foi aí que ele fez a jogada. Se eu cobrisse as dívidas dele, ele me perdoaria por ter abandonado a família. Agora, a manipulação estava transparente pra mim. Quando recusei, a máscara dele começou a cair. Insinuou que os cobradores também tinham o endereço dos nossos pais. A ameaça ficou no ar. O marido da Kesha, que trabalha como enfermeiro no Cedar Sinai, passou a noite pesquisando. Nenhum centro oncológico de LA batia com as descrições do David. Os tratamentos que ele citava eram absurdos. Meus pais começaram a desconfiar, mesmo sem admitir. Analisando a linha do tempo, ficou óbvio o quanto o David planejou tudo.
Começou 2 anos antes, logo depois de ser preterido para sócio-gerente. Os sintomas do câncer apareceram na mesma semana. Cada passo pensado, cada detalhe orquestrado. Percebi que o controle dele tinha limites. Só funcionava com quem ainda acreditava nas mentiras. Tios mais velhos, amigos à distância, o pessoal da geração dos meus pais, que queria evitar confusão. Os primos mais novos já estavam questionando tudo no grupo da família. No segundo encontro, Marcos me entregou um dossiê da investigação do escritório. Os valores eram absurdos. David desviou $200 mil de contas de clientes. O escritório cobriu o buraco para não causar escândalo, mas afastou ele. A tal licença médica, na verdade, era uma suspensão negociada. A Kesha passou a noite montando um site anônimo, reunindo provas dos golpes do David. Tudo organizado, fácil de consultar, pronto para ser divulgado se precisasse. Às vezes a verdade precisa de um empurrão, ela falou, digitando sem parar. Passamos a noite traçando estratégias, nossa amizade ficando ainda mais forte com esse propósito em comum. Kesha me lembrou que, apesar de meus pais terem me decepcionado, eu não tinha me decepcionado comigo mesma. Essas palavras acalmaram algo dentro de mim. Apesar da raiva, me recusei a plantar provas ou mentir. Não ia virar o David para derrotar o David. Meu foco era registrar tudo direitinho, deixar os fatos falarem por si. Na próxima chamada de vídeo, perguntei, bem calma, sobre lugares específicos em Dubai. Ele se atrapalhou. Disse que estava confuso por causa do tratamento, e acabou citando o hotel em vez do hospital inventado. Tirei print da expressão de pânico dele antes dele desligar a ligação. Meu pai começou a conferir os extratos bancários escondido. As mãos tremiam ao ver compras em lojas de luxo de Dubai, nas mesmas semanas em que o David supostamente fazia quimioterapia. Imprimiu tudo, sem contar para minha mãe, e escondeu na gaveta do armário. A Diane, tesoureira do condomínio, decidiu agir por conta própria. Avisou discretamente outros moradores sobre o golpe do fundo de investimento. Mais 2 famílias apareceram. David tinha pedido dinheiro emprestado para emergências que nunca existiram. A reputação dele desmoronou sem que eu precisasse abrir a boca. Mamãe ouviu as amigas do clube do livro cochichando sobre o David no centro comunitário, e pela primeira vez, não saiu em defesa dele. Ficou calada a conversa toda, mais pálida a cada coisa que descobria. Ativei minha rede profissional, e colegas começaram a oferecer empregos melhores para os meus pais. Apoio de verdade, ajuda concreta. Tudo aquilo que o David prometia e nunca cumpria foi acontecendo por meio de gente que realmente se importava. Meus pais perceberam claramente o contraste. David chegou a ligar exigindo que eu parasse de espalhar mentiras. Só coloquei para tocar a gravação dele rindo, falando em pegar as joias da mamãe. O silêncio que veio antes de desligar era suficiente para entender. Ele estava abalado, percebendo que tinha perdido o controle. A vizinha dos meus pais até comentou sobre como sempre me via por perto e sobre minha gentileza ao longo dos anos, bem diferente da ausência do David. Ela disse que sempre ficou curiosa sobre meu afastamento, mas agora entendia. Quando se ofereceu para testemunhar se fosse preciso, isso me tocou mais do que imaginei. As opções do David iam evaporando a cada dia. O custo de vida em Dubai só subia, a renda dele já tinha secado e não sobravam mais vítimas. Ele começou a mandar propostas desesperadas para voltar, pedindo que todo mundo baixasse a bola. O desespero nas mensagens era evidente. A avó da Carla ligou trazendo a peça que faltava. Ela sempre desconfiou do David e contratou um auditor forense por conta própria. Descobriu que ele tinha roubado de outras 3 ex-namoradas, sempre com o mesmo esquema. As provas eram incontestáveis, e o padrão, impossível de negar. Garanti que meus pais tivessem comida, apoio e dignidade enquanto eu continuava atrás do David. Não ia deixar os crimes dele me transformar em alguém amargo. Toda visita levava o chá favorito da mamãe, esses pequenos gestos ajudando a reconstituir o que estava quebrado. Os velhos amigos do clube dos meus pais passaram a procurá-los, envergonhados de terem acreditado no David, apesar de todas as evidências. Juntos, formaram uma rede informal de apoio, checando meus pais todos os dias. A comunidade que o David tinha envenenado estava finalmente se curando. Ele ainda tentou acessar as contas deles lá de Dubai, mas eu já tinha ajudado a mudar tudo. Todas as tentativas de transferência deram em nada. Os e-mails frustrados que ele mandava deixavam claro o desespero. Mamãe achou extratos bancários do papai escondidos enquanto arrumava a casa e desabou de vez, abraçada numa foto da minha infância que ela guardava na caixa de joias. Dessa vez, as lágrimas eram de luto pelo filho que perdeu, não mais pela filha que afastou. Minha reputação de filha presente começou a circular na comunidade, e logo apareceram mais ofertas de emprego para os meus pais. Gente oferecendo ajuda de verdade, não só falsas promessas como o David fazia. O contraste era gritante e impossível de fingir que não existia. O laudo da perícia financeira confirmou. O David tinha roubado $500 mil de todas as vítimas, a maior parte torrada em luxo, carros importados, acompanhantes, jogos. Talvez sobrassem 50 mil com sorte. O dinheiro tinha sumido. Quando o prazo do cobrador chegou, o rico avisou que os próximos seriam meus pais. Eu precisava agir rápido e com firmeza. O peso de proteger meus pais, enquanto deixava o David arcar com as consequências, exigia equilíbrio. Mamãe confessou pro papai que sempre soube que algo estava errado, mas não conseguia aceitar perder o filho de ouro. Eles se abraçaram no pequeno apartamento, o casamento começando a se reconstruir pela dor dividida. Ver essa recuperação me deu uma esperança que eu nem esperava. Percebi que não estava só salvando meus pais financeiramente. Eu estava libertando eles da prisão psicológica em que o David os manteve por décadas. Cada verdade que vinha à tona enfraquecia o domínio deles sobre a realidade deles.
Quando mamãe teve mais um colapso numa visita minha, a confortei sem qualquer sentimento de vitória. Expliquei que o David era doente de outra forma, que a traição dele não era culpa dela. Pela primeira vez desde que eu era criança, ela me abraçou de verdade. O grupo da família no WhatsApp explodiu quando as provas começaram a circular. Primos compartilharam histórias próprias sobre o Dave, empréstimos não pagos, mentiras sobre mim, manipulações que eles perceberam, mas nunca comentaram. A verdade sempre esteve ali, só faltava ser enxergada. Até os amigos de faculdade de direito do David confessaram que sempre acharam estranho o jeito como ele falava de mim, como se eu tivesse morrido, como se eu tivesse feito algo terrível para ser apagada daquele jeito. Saber disso doeu menos do que eu previa. Negociei com o principal cobrador através do rico. A dívida do David ficaria toda nas costas dele. Meus pais ficariam livres. Passei os contatos dele em Dubai, detalhes do hotel, rotina. O cobrador até parecia satisfeito do outro lado da linha. David tentou um último golpe, ameaçando revelar segredos caso eu não parasse. Reconheci na hora a tática velha da infância, a mesma chantagem que ele usava para ganhar presentes maiores. Não caí, mas registrei tudo. Kesha monitorava as redes sociais do David. Horas depois da ameaça, ele já postava de uma festa num iate, reclamando da família falsa tentando sabotar o sucesso dele. A dissonância era quase cômica, se não fosse tão lamentável. Depois que compartilhei as provas com o departamento jurídico, a empresa do David demitiu ele oficialmente. A renda parou na hora, embora no LinkedIn ele continuasse fingindo afastamento médico. A vida de luxo em Dubai ficou insustentável. Meus pais começaram terapia e nossa relação começou a ser reconstruída, dessa vez de maneira honesta. Pela primeira vez, nos tratávamos como pessoas reais, não mais nos papéis que nos deram. Meu time no trabalho me apoiou, sugerindo até criar um fundo para vítimas do David. Minha postura diante da crise só aumentou o respeito deles por mim. Era irônico. Logo a filha, que não ganhou nada, estava construindo algo verdadeiro. Organizei todas as provas num dossiê de 47 páginas, registrando cada mentira, cada roubo, cada manipulação. Só a linha do tempo ocupava 12 páginas, com recibos, prints, gravações. A verdade era indiscutível. Mamãe finalmente me pediu desculpas. Admitiu que, de tanto medo de ser uma mãe ruim, acabou sendo uma péssima. Disse que eu merecia mais, que ia usar o tempo que lhe restava para reparar. Ouvir essas palavras, que esperei a vida inteira, parecia um sonho. O pedido do papai veio no nosso próximo encontro. Ele reconheceu que acobertou o David às custas dos meus sonhos, voz embargada, prometendo fazer o que fosse possível para compensar. Foi como se 30 anos tivessem saído um pouco dos meus ombros. A resposta da comunidade foi rápida. A reputação do David desmoronou ainda mais. E à medida que novas histórias vinham à tona, antigos amigos dos meus pais passaram a atravessar a rua para evitar contato com ele. As consequências chegaram naturalmente, sem que eu precisasse mover um dedo. Descobri ainda que o David tinha comprado recibos falsos de tratamento de câncer na Deep Web. O pacote completo da fraude médica custou $500, o golpe final contra as economias dos meus pais. Guardei essa prova no meu dossiê que só crescia. Os antigos amigos do clube dos meus pais voltaram pedindo desculpas, dizendo que tinham sido injustos comigo quando fui embora. Fui educada, mas mantive distância. Confiança não se reconquista só com palavras. O desespero do David chegou ao limite. Ele voltou escondido para Los Angeles e apareceu do nada no apartamento dos meus pais, ainda bancando o paciente com câncer. Meus pais não deixaram ele entrar, apesar de minha mãe ter titubeado quando o viu tão magro de preocupação. Ele ainda sabia manipular o coração dela. O clima esquentou de vez quando David convenceu 2 parentes de que eu estava controlando o dinheiro dos meus pais para ficar com a herança. Eles exigiram uma visita assistida ao apartamento, causando um escândalo no prédio. A polícia foi chamada. Não encontrou nada de errado, mas a relação com a família ficou ainda mais abalada. Segurei toda aquela confusão sozinha enquanto Kesha viajava a trabalho. Cada lição sobre impor limites foi colocada à prova. Mesmo isolada e sob pressão, segui firme. As jogadas do David só aumentaram minha determinação. Tomei uma decisão drástica. Ofereci $10.000 para o David sumir de vez das nossas vidas. Era o que restava das minhas economias, mas achei que um fim definitivo valia o preço. Sabia que ele provavelmente recusaria ou pediria mais, então gravei toda a conversa. David nem hesitou. Pegou o dinheiro na hora e já pediu mais, deixando claro que nunca teve intenção de cumprir acordo algum. Eu já esperava essa traição e registrei tudo. A ganância dele seria sua ruína. O tal encontro de família na casa da minha tia virou o campo de batalha final. David chegou se fazendo de vítima, enquanto eu levei provas. Os parentes tiveram que tomar partido. Foi doloroso, mas necessário. Ele inventava mentiras elaboradas. Eu mostrava recibos, conversas e gravações. Tudo com calma. A verdade bateu de frente com o show dele, sob olhares atentos dos familiares. Alguns ainda preferiram se agarrar a ilusões, mas outros finalmente encararam a realidade. O último segredo do David veio à tona pelas redes sociais. Ele tinha se casado com uma mulher rica em Dubai, 6 meses antes, aplicando o mesmo golpe do câncer na família dela. Fotos do casamento apareceram no Instagram dela, revelando mais uma camada de mentira. Durante a discussão, o cunhado de Dubai ligou. Já tinham descoberto as mentiras do David e queriam que ele fosse preso. O cunhado me convidou para ir a Dubai como testemunha. Ficou claro que os crimes do David agora eram internacionais. Me vi diante de uma escolha: ajudar as autoridades de Dubai a prender o David ou deixar que os cobradores lidassem com ele à maneira deles. As duas opções significavam o fim dele. Nenhuma parecia totalmente certa, apesar de tudo que ele fez.
Escolhi um terceiro caminho. Passei a localização dele em Dubai para os cobradores, mas também avisei a família da esposa, para que eles pudessem se proteger. Assim, a justiça seria feita sem que eu me tornasse carrasca. As próprias escolhas do David determinaram o destino dele. Ele percebeu que estava encurralado, sem saída, entre credores furiosos e familiares traídos. Sua pose de autoconfiança finalmente desmoronou. A imagem de filho exemplar ruiu quando as consequências vieram de todos os lados. Na última tentativa de manipulação, ele me acusou de ter armado tudo desde o início e culpou a mim pela situação dos nossos pais, dizendo que era porque eu não tinha ajudado antes. Ninguém comprou essa história. Mamãe interrompeu o discurso dele, pela primeira vez com a voz firme. Admitiu que tinha errado com nós dois, mas fez questão de deixar claro que só um dos filhos escolheu a crueldade. Papai completou. A conivência deles tinha acabado. A firmeza dos dois era inabalável. Saí vitoriosa, não por vingança, mas pela verdade. Quem destruiu o David foram as próprias escolhas dele. Nunca precisei agir como ele para vencê-lo. Manter a integridade valeu mais do que qualquer revanche. David saiu fugido da reunião, sem rumo. Os parentes de Dubai bloquearam suas contas, os cobradores estavam de olho nos aeroportos e o apoio da família acabou. Todas as rotas de fuga que ele tanto preservava desapareceram. Meus pais assinaram a medida protetiva que eu já tinha preparado. David ficou oficialmente proibido de chegar perto deles, sem chance de manipulação. A proteção legal reforçou os limites emocionais que eles precisavam. Ajudei meus pais a iniciarem terapia e vi nosso relacionamento se reconstruir, dessa vez com honestidade. Minhas conexões no setor de tecnologia garantiram uma vaga para meu pai em um bootcamp de programação. O entusiasmo dele por aprender algo novo era contagiante. Poucos dias depois, veio a notícia. David tinha sido preso em Dubai por fraude contra a família da esposa. Cumpriria a pena lá antes de responder pelos crimes em Los Angeles. Era como se o universo tivesse feito justiça.